O Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro a uma lei que garante alguns direitos às comunidades indígenas, principalmente aí a importância desses direitos durante a pandemia do novo coronavírus. A lei garante, por exemplo, direito à água potável, a medicamentos, a atendimento médico. E esse veto foi derrubado pelo Congresso. A relatora do projeto na Câmara foi a deputada Joênia Wapichana, do partido Rede de Roraima, e é com ela que a gente conversa agora aqui no Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. Obrigada, Jaciene. Deputada, a lei, o Congresso aprovou a lei que garantia, então, esses direitos, né, às comunidades indígenas, e o presidente vetou, quer dizer, tinha derrubado essa parte da lei que garantia, então, esses direitos aí às comunidades indígenas, como acesso a medicamentos e atendimento médico, né? Qual a importância do Congresso ter derrubado esse veto, na opinião da senhora? A senhora que foi relatora do projeto. Foi realmente uma grande conquista, depois de mais de 5 meses, de muita discussão, debate, mobilização, demandas encaminhadas, principalmente diante da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que ouviu diversos segmentos, inclusive o próprio governo que esteve presente, inclusive construiu o texto do PL 1142, que hoje é a Lei 14.021, era o motivo de uma grande expectativa que servisse de ferramenta para o enfrentamento da Covid-19 aos povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, pescadores artesanais, enfim, uma ferramenta de enfrentamento a essa pandemia. No entanto, para a nossa lamentação e até mesmo tristeza dos povos indígenas, principalmente que encontram numa situação de bastante vulnerabilidade, foram vetados 22 itens, e esses 22 itens são mínimo que poderia estar o governo contribuindo para esse enfrentamento. E a nossa derrubada, digamos assim, de ontem, a maioria desses vetos, foram 16 itens do veto 27, teve esse impacto positivo, porque é uma crueldade, até mesmo injustificável, você ter que vetar água potável, acesso à água potável numa situação de pandemia, a distribuição gratuita de materiais de higiene, a questão de garantir leitos hospitalares, UTIs, como os que foram itens que foram vetados, e a gente retomar esses pontos que são fundamentais no enfrentamento Covid-19, representa uma grande conquista. E essa a conquista significa a própria vida dos povos indígenas, que tem aumentado o número bastante do número de óbitos diante dessa pandemia, não somente povos indígenas, quilombolas, que são os povos vulneráveis e também que já tiveram as suas vidas interrompidas. Nós temos visto hoje, todo dia, o anúncio que os anciões, principalmente afetados, que estão tendo a sua história, digamos assim, interrompida, professores, mulheres, até mesmo bebês, crianças. Recentemente nós tivemos aí a questão dos bebês Yanomamis que foram afetados, né, pelo Covid-19. E essa questão do atendimento básico precisaria realmente ter uma garantia dentro desse plano de enfrentamento desses itens que foram recuperados, né? Hoje já são mais de 26 mil indígenas infectados, a articulação dos povos indígenas registra 690 óbitos, e a gente sabe que existe uma subnotificação, inclusive essa subnotificação, ela, digamos assim, foi enfrentada no projeto-lei e, infelizmente, nós conseguimos recuperar para que haja o registro e identificação relacionado aos povos indígenas nos contextos urbanos e indígenas que estão em terras que ainda não foram homologadas. Isso vai pôr fim a essa subnotificação. E o que a gente espera agora é que isso seja respeitado, agora que já é lei, né, para que possa ser implementado e executado. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com a deputada Joênia Wapichana, do Rede de Roraima, falando um pouquinho aqui sobre a derrubada do veto feita pelo Congresso ao projeto de lei que garante aí direitos, né, aos povos indígenas, especialmente nesse período de pandemia do novo coronavírus, como a gente está colocando aqui, direito à água potável, acesso a medicamento e atendimento médico. A deputada colocando aqui a situação, né, deputada, que não está fácil, está
já está bem complicada a situação dos povos indígenas, com muitas mortes, muitas contaminações, e quer dizer, o presidente vetou e o Congresso derrubou, então restituiu esse direito à lei que já está em vigor, a Lei 14.021 de 2020. Deputada, qual é a expectativa agora de um atendimento mais eficiente realmente para as comunidades indígenas, já que esses direitos foram restituídos aí pelo Congresso? A expectativa é na implementação, que seja construído de forma transparente, responsável e que haja execução. A nossa preocupação é bastante grande na relação da execução. Nós temos acompanhado os orçamentos e temos visto que os recursos não estão sendo gastos. Infelizmente, está sendo num percentual menor do que foi o ano passado, nesse período de tempo. Se a gente for comparar, e que hoje nós estamos numa pandemia, que é necessário gastar para preservar e até mesmo para proteger vidas, não está sendo feito. Então, nós vamos acompanhar de uma forma eficiente e, inclusive, propor meio dessa fiscalização para que essa lei ela seja executada, ela seja implementada de fato. E aí nós já temos essa ferramenta, inclusive, de questionamentos judiciais, né? Nós estamos vendo que diversas organizações indígenas têm buscado o Supremo para fazer com que os direitos sejam respeitados e que a política pública seja implementada. Então, a nossa expectativa é uma fiscalização de perto, não somente pelos parlamentares, mas pelas próprias organizações indígenas, sociedade civil, que ajudaram na mobilização, na pressão para que o Congresso pudesse derrubar esse veto. E aí a nossa expectativa é salvar vidas, para que os povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais não percam mais vidas, como nós temos visto aí, a vulnerabilidade bastante alta. E eu espero, sinceramente, que esse texto possa ser a ferramenta e possa ser uma forma, um mecanismo para proteger as vidas. Tá certo, deputada. A gente já vai agradecendo aqui a sua participação aqui no Palavra Aberta, as suas informações, né? A senhora que foi relatora desse projeto de lei na Câmara, foi o projeto 1142, aí esse projeto aprovado na Câmara e no Senado, aí que foi transformado na Lei 14.021 de 2020. Queria que a senhora deixasse, então, suas considerações finais a respeito dessa situação toda, né? E dessa expectativa, né? De um atendimento mais eficiente aí às comunidades indígenas. Meu recado vai para o governo federal, que ele cumpra essa lei para que ele não se exime de utilizar os recursos, uma vez que ele sempre tem dito que o problema não é recurso, então vamos ser eficientes, vamos salvar a vida de quem está precisando nesse momento de ajuda. Que seja responsável, sério, e cumpra a Constituição em se responsabilizar no que o artigo 231 da Constituição fala, responsabilizando a União por essa situação em proteção da vida dos povos indígenas. Eu espero que a sociedade civil e todos, né, que estejam acompanhando conheçam mais a realidade dos povos indígenas e possam somar a vozes indígenas para que não seja só mais uma lei ineficiente, mas que seja uma lei implementada. Nós estamos já há quase 5 meses depois que essa pandemia, 6 meses praticamente depois da pandemia, e hoje aqui estamos tendo uma lei para proteger a vida dos povos indígenas. Está tarde, mas nunca é tarde. É preciso agir rapidamente para salvar mais vidas. É esse recado que eu queria deixar, agradecendo a todos que pediram. Eu sei que teve uma bastante campanha, os meios de comunicação também divulgaram bastante, mas agora a gente vai acompanhar a execução da Lei 14.021. Obrigada. Tá certo, deputada. A gente aqui agradece a sua participação. Nós conversamos com a deputada Joênia Wapichana, do Partido Rede de Roraima, falando um pouquinho, então, sobre a derrubada do veto a esse projeto de lei que garante aí direitos aos povos indígenas, como acesso à água potável, acesso a medicamentos e atendimento médico, especialmente aí durante a pandemia do novo coronavírus. Os textos, então, esses itens foram restituídos à lei que já está em vigor, a Lei 14.021. Lembrando que todos esses textos aí que foram restituídos à lei agora precisam só serem promulgados pelo Congresso Nacional. A gente agradece mais uma vez, deputada, a sua participação. A gente fica por aqui e até a próxima.